Bem-vindos a mais um episódio do Execom Talks. Estou aqui com o Henrique Gasperoni. Tudo bem, Jean? Tudo jóia? Tudo jóia. Marcando presença, hein, cara? Marcando presença sem faltar. Não estou Sem precisando faltar, convidar ninguém para vir substituir o Henrique. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é quentíssimo, né? Que, aliás, está no pico das galáxias aí, porque chegamos, finalmente, né? O e-commerce brasileiro atingiu o maior grau de maturidade do e-commerce mundial. Para quem conhece a rota global do e-commerce, ela começa no entretenimento. Se tivesse até uma tela aqui, a gente podia passar aquele gráfico, né? Depois vai para o turismo, depois vai para os bens duráveis, para os bens não duráveis e atinge o pico, assim, realmente, da maturidade do e-commerce é quando a gente chega nos perecíveis. Supermercados, alimentos, bebidas, muito incentivados aí por esses aplicativos de entrega, pela entrada com muita força dos supermercados, pela pandemia. Vários fatores incentivaram realmente o Brasil chegar nesse maior grau de maturidade do e-commerce. E para falar sobre esse assunto, a gente teria que trazer realmente um especialista, né, que está conosco no e-commerce Brasil há mais de 7 anos, como articulista, como membro do conselho, é membro do conselho da Escola Superior de E-commerce, é professor da Escola Superior de E-commerce, tem uma carreira super amadurecida no Grupo Martins, o maior atacadista de alimentos e bebidas do Brasil, um dos maiores, se não for o maior, responsável pelo projeto de digitalização do Smart Supermercados, que aliás, é só um pedaço de tudo que ele fez lá dentro. E, inclusive, agora, né, vai ser o apresentador do evento do Congresso Grocery. É difícil de falar isso aqui, né? Grocery and Drinks, supermercados, alimentos e bebidas. O congresso que vai acontecer dia 13 de março. Juliana, esse capítulo ele precisa ir ao ar antes de 13 de março, porque o evento vai acontecer. Então, dia 13 de março, vamos ter o evento que é o Congresso Grocery and Drinks do E-Commerce Brasil, que a gente vai abordar com profundidade lá no Hotel Unique todos esses temas relacionados a isso. E o Leandro Alves vai ser o apresentador, o hostess. Um dos, mas com certeza o mais técnico de todos. E além disso, ele está à frente de um projeto que é especialíssimo, um projeto que nós estamos cuidando com muito carinho dentro da Escola Superior de E-Commerce, que são as especializações verticais. As especializações verticais nada mais são do que especializações dentro das linhas verticais de categorias, como será, neste caso, a especialização em e-commerce para supermercados, alimentos e bebidas. Nós vamos ter para moda, para farma e saúde, para autos, para... que mais? Beauty. Então, várias especializações que nós vamos lançar ao longo do ano e o Leandro vai ser aí o coordenador, o coordenador dessa iniciativa, desse projeto. Vão ter nomes muito, muito fortes aí que vão reforçar esse projeto educacional. Segura a onda aí, já, não conta tudo, cara. Vamos guardar alguns spoilers aqui, né? Mas, além de tudo isso, né? Casado com a Carla, pai do Pedro e do Bruno, o Dildão, Uberlândia, mineiro, boa praça. Leandro, um prazerzaço te receber aqui, uma honra. Já há tempos que nós estamos te convidando, né? Então seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aí, Henrique, Jean. A gente sempre combina, mas acaba que não dá certo a agenda. Estou lá em Uberlândia e, gente, Uberlândia não gosta de sair muito, mineiro, tranquilinho. Mas deu certo e temos que aproveitar essa oportunidade realmente e falar do que é bom ser falado, do que está precisando de ser falado também. Já. Exato. E dentro dessa trajetória, né, conta aí essa sua ligação com o e-commerce de perecíveis, né? Como que foi essa sua entrada no projeto no Martins? É uma longa história, sua formação universitária, conta isso pra gente. Tentando resumir, a gente começa a ficar numa certa idade, começa a ter história demais para contar, a gente se preocupa, né? Mas dentro de Uberlândia, não só em Uberlândia, o Martins é uma empresa reconhecidamente importante nacional, né, dentro desse segmento, mas pelo porte da cidade de Uberlândia, o Martins é uma empresa importante e durante a faculdade já eu trabalhava com meu pai numa empresa que ele era sócio, fiz um intercâmbio no meio do curso aí, um intercâmbio de verão, e já tinha falado,
voltando do intercâmbio, não volto para lá, já estava mais para o final do curso. Deu certo, surgiu na época uma vaga, entrei no Martins para uma outra área, não tinha nada a ver de e-commerce, né? Na época o Martins já tinha e-commerce, não foi uma coisa planejada, eu embrenhar pelo e-commerce. Fiquei 1 ano e meio no Martins, saí, fui fazer outro intercâmbio. Quando eu voltei para uma área de novos canais e era onde concentrava novos modelos de venda dentro do Martins, inclusive o e-commerce. Mas 6 meses aí, sim, caí no e-commerce ali na casa de 2016, mais ou menos. No e-commerce ainda não alimentar, era no e-commerce de eletroeletrônicos, que é o E-Fácil. E depois disso, acaba que você entra no conselho de conteúdo do E-Commerce Brasil, começa os relacionamentos, você vive essa veia de varejo e de e-commerce que ela é muito viciante. E numa das maiores empresas alimentares aí do Brasil, né? Enquanto B2B, enquanto B2C. E um foco, efetivamente, no supermercado, nos últimos 4 anos, com um projeto de digitalização da rede Smart Supermercados. É uma rede independente, com 600 lojas de donos diferentes, mas com uma gestão de marca unificada pelo Martins, e que a gente propôs todo o cenário de como digitalizar esse pequeno varejo de vizinhança. O que a gente consegue aportar para eles de tecnologia, de conhecimento, de know-how, de processos, para que eles possam, sim, isso pré-pandemia. Quando chegou a pandemia, nós já estávamos prontos, aí saímos de uma esfera de convencimento de captação desses supermercadistas para uma fase de espera aí, que agora a gente tem que colocar a agenda, né? Não é bem assim. Então, foi um projeto interessante que aí sim mergulhamos aí nesse segmento ainda mais específico do varejo alimentar aqui no Brasil. E lá se foram 15, 16 anos? De Martins como um todo, eu falo que começa a ficar complicado, mas uns 18 anos, arredondando 18 anos. 18 anos, entre a primeira passagem e o segundo ciclo. Contando os 2 ciclos, 18 anos. E é muito interessante esse projeto, porque, de fato, o brasileiro, sim, é empreendedor, né? Mas tem até um meme que mostra o ciclo PDCA do brasileiro e o ciclo PDCA do japonês, né? O japonês planeja muito e acaba fazendo, analisando e corrigindo proporcionalmente. O brasileiro não, ele faz muito, corrige muito, planeja pouco e executa a maior parte do tempo. Ou seja, falta processo, falta metodologia, falta realmente uma capacidade de gestão, que é justamente a grande sacada. Sim. Isso que é aportado no negócio. Sim, e a capacidade de gestão, o alimentar, supermercado como um todo, não só alimentar, mas quando você entra para limpeza ainda piora, tem um valor agregado muito baixo. A perecividade, ela come sua margem se não for bem trabalhada, se não for bem exposta. Então, tudo isso você precisa, sim, de processo, de planejamento, de saber executar, de saber expor. Se a mercadoria não estiver na gôndola, ela não vai vender, não adianta nada ter um estoque que está lá escondido no fundo de loja. Da mesma forma do e-commerce, eu não posso agregar o e-commerce como um agregador, às vezes, de custo de entrega. Então, tem que ser um canal, uma estrutura e um negócio muito bem planejado. E no caso lá do Martins, ela aporta esse conhecimento, aporta essa estrutura, e aqui o que a gente vem fazendo, depois que eu saí do Martins, é levando esse aporte de conhecimento e de estrutura também para todo o varejo. E se a gente for falar do peso do varejo alimentar, dos supermercados em geral, no varejo brasileiro, você tem esse número? A Abras divulgou, o ano passado, movimentou 600 bilhões no Brasil. Se a gente, o ano passado, 2021, o último dado. Se a gente for comparar com o PIB do Brasil desse ano, dá algo em torno de 14% a 15%. Então, 14% a 15% do PIB nacional, ele vem desse segmento de alimentos, bebidas, limpeza, essa parte de supermercadista, vamos falar lá no varejo, que é onde que todas as indústrias concentram. Então,
14% a 15% do PIB é a estimativa do tamanho. Eu estimo que é cerca de 50% do varejo geral, né? Em termos de varejo, aí já não sei. Assim, depois a gente levanta o dado aqui. Mas justamente esse momento, né? Porque os perecíveis, eu lembro que esse gráfico ele é acompanhado até pelo IBIT, Nielsen, né? Já há um tempo, e mais ou menos em 2017, 2018, ele flertava em querer entrar nos perecíveis, né? O e-commerce brasileiro. E, obviamente, que durante a pandemia aquilo foi propulsionado, muito incentivado pelo iFood, pelo Rappi e, obviamente, também pela entrada dos supermercados nesse jogo. Agora, supermercados mesmo é de 2 anos para cá. Você que viveu esse momento, né, essa digitalização, como foi? Se você pegar tentativas de projetos de supermercado, ela vem bem antes, com a Amélia lá. Eu não era nem nascido ainda. Eu estou bem. Quando o Pão de Açúcar isso, era um projeto. Tá? Então, assim, mas o que eu sempre falo é que para tudo existe timing também. Então, implantaram a Amélia lá atrás, o mercado não estava preparado, a tecnologia não estava preparada, os consumidores não estavam preparados. Então, são sempre aprendizados, mas são aprendizados que não se sustentam. Tá? Para pegar a onda mesmo antes da pandemia, aí, vamos falar, a partir de 17, 18, realmente, já tinham iniciativas mais fortes, principalmente nos grandes centros. Então, se a gente pegar aqui em São Paulo, já tem o supermercado online com GPA e com outros players, cidades maiores, com uma concentração populacional maior, já vinham com projetos. Mas foi efetivamente a partir da pandemia, e sim com aplicativos também, esses last milers, eles ajudaram bastante ao consumidor experimentar. Esse que foi o grande ponto da pandemia, foi esse. Eu vou comprar no supermercado, será que ele vai escolher a carne do jeito que eu quero? Será que ele vai escolher aquela fruta, aquele vegetal do jeito que eu quero? Na hora que chegou na pandemia, ligaram o botãozinho e falaram, vai ser, vamos ver como é que é, pelo menos isso. Vamos dar essa oportunidade. Talvez pelas condições sanitárias, eu prefiro ficar em casa e ter contato com um entregador só. E a gente começou a perceber, a gente enquanto consumidor, que não é bem assim. As operações bem estruturadas, elas têm um processo de seleção de produto, e aí eu vou falar por mim, porque eu chego, escolho vegetal desse jeito assim, é esse daqui. Se às vezes eu não virar ele, estou levando um meio podre e amassado. Minha esposa já compra ela porque ela sabe como eu sou. Então, eles vão escolher melhor do que eu, é certeza. E em muitos casos, principalmente essa geração mais nova, tem isso. Eu não sei escolher. Como que eu escolho uma melancia? Como que eu escolho um melão? Mas a gente não casa para isso? Tá, mas aí a pergunta que vem, e ela também, como que escolhe isso? Ela tem que aprender. Isso, então, faz parte do serviço. E essa experimentação, ela permitiu esse desenvolvimento. Sabe que é uma boa coisa? Leandro, você acredita que isso vai virar? Vai ser só e-commerce? Ou e-commerce vai ser um canal majoritário dentro desse segmento? Particularmente, até que não acredito. Ele tem muito espaço para crescer, ainda tem um caminho longo, mas o papel da loja é importante, por várias questões, ainda mais sociais. Nossa, às vezes tem locais que a visita na loja é o passeio. Sim. Passeio da família, enfim. Mas tem, sim, um serviço agregado e o serviço de seleção e escolha do produto é um serviço que se pode agregar bastante. Você sabe, Leandro, é engraçado, você estava contando, eu estava lembrando, né? Quando eu era criança, eu lembro que estava na casa da minha vozinha, falecida vozinha, dos anos 80, entregando um pouco a idade aqui, mas eu me lembro que o supermercado, o mercadinho ali de esquina, do bairro ali onde ela morava, ligava para ela, né? Oi, dona Júlia, tudo bem? A senhora vai fazer o que hoje? Então tem uma macarronada. Então tá bom, então eu já vou mandar a carne moída, já vou mandar tudo aqui. Então já separava tudo e ia um menininho levar lá para minha avó. É lógico que o número de clientes que aquele mercadinho tinha era o que tinha no caderninho e no final do mês ela fechava a conta. Mas o grande ponto é esse, Henrique, assim, esse é o CRM. É o CRM? Agora, o dono da mercearia, às vezes, ele não fazia nem no caderninho, fazia na cabeça dele.
Mas ele sabia que o fulano ele gosta do arroz assim, da banana mais verde ou mais madura, do tomate não sei o quê. Era o CRM. Agora, o ponto hoje que nós estamos, Jean, é isso. Como transportar essa experiência aportando tecnologia para que você consiga dar uma escala. Porque antes era o que você falou, era 20, 30 clientes que estavam ali no bairro, que ele sabia, aqueles mais recorrentes. Agora, num supermercado pequeno, mas que vende 150, 200, um check-out, 2 check-outs, o dono já não dá conta mais, às vezes, de saber tudo. Mas eu já tenho tecnologia barata o suficiente para começar a conhecer esse cara e manter esse relacionamento. E eu me lembro que no tempo você citou aqui a Amélia, que foi uma iniciativa do Grupo Pão de Açúcar de digitalizar o processo. Eu fui um cliente na época e eu lembro que a grande dificuldade era chato escolher o produto, sabe? Porque você ia lá, você tinha que digitar, então você queria lá um Gatorade, aí você procurava, aí tinha 1000 tamanhos, 1000 formas, era ruim montar o carrinho, sabe? A gente não tinha uma tecnologia que fosse capaz de oferecer um UX. Experiência, exatamente. Experiência de navegação mesmo, sabe? Era ruim, Poxa, eu tô falando de internet aqui, a gente navegava, não tinha nem banda larga ainda. Discada, internet, aquele barulhinho característico. A gente sabe que hoje em dia cadastro de produto é um caminho crítico, né? Você vai comprar um produto, você não sabe se é uma caixa, se é um pacote. Categorização, justamente fazer a árvore de categorias, isso é um tema que a gente aborda nas nossas aulas, porque é essencial para o e-commerce. Construir a categorização, a descrição do produto, o cadastro do produto, né? E a recomendação, facilitar. Às vezes você quer comprar, sei lá, eu digitei lá uma cerveja específica. Então, quero uma cerveja tal. E uma coisa que é muito legal e facilita muitas vezes a compra é que, poxa, não tem essa cerveja, mas eu tenho essas outras 5 opções aqui. Qual que você quer? E a velocidade, você adiciona 1, 2, 3, 4, 5. Antigamente você adicionava 1, Exato. 2, Um dos grandes pontos do segmento é esse, Henrique. Desculpa te cortando. Não, sim. Porque, assim, o e-commerce, ele, dentro da evolução que o Jean já falou, ele entra ali como entretenimento, eu quero comprar um ticket. Eu posso comprar até 10 tickets, mas é 10 tickets para o mesmo show, para o mesmo evento. Então, eu tenho que procurar um produto, 10 unidades. Passa para CD, enfim, o entretenimento, às vezes, físico, lá atrás, pensando, continua sendo um produto. Passa para eletroeletrônicos. Não chega, na média, 2 itens por carrinho. Agora, quando a gente entra no supermercado, a média de produtos é na casa de 20 produtos por carrinho. Opa, então essa experiência de cerveja, água, patinho, colchão mole, picanha, ela precisa ser melhorada. Ainda precisamos evoluir nessa questão de seleção de produtos? Sim. Mas é um caminho também que não tem muito jeito de você sair dessa busca-procura. E é isso que você faz na loja física. Na loja física, você sai passando por todos os corredores e pegando o seu produto. Mas o que você pode é facilitar essa usabilidade. Então, na hora que você buscou, você já sugere cerveja. Quais são as cervejas mais vendidas para aquele perfil de cliente do Henrique, se o Henrique não for meu cliente ainda. E é genial, e ele sabe. Isso, e ali na busca já vai. E às vezes você entra na loja, eles já sugerem tudo. Henrique, normalmente você compra isso. O que você As quer? listas, Aí você então já vai lá, adiciona tal. Isso é muito legal. E além de você poder personalizar o item. Então você fala, eu quero 1 dúzia de banana. Mais, eu quero 6 verdes e 6 mais maduras. Então isso é muito legal. Quero carne moída, moe 2 vezes, eu quero carne para bife, maior pedaço. Então, esse tipo de coisa são experiências que você tem que trazer para esse segmento e que você não encontra em outros segmentos. Eu quero o celular da marca X, modelo tal. O SKU. O celular é um SKU que está lá. Agora, novamente, o colchão mole. Opa, você quer o colchão mole hoje como? Às vezes gosta mais gordo, mais magro, cortado mais fino. Uma fruta eu gosto de deixar ela amadurecer, não, eu já quero consumir agora, eu quero... Então, essa personalização, ela é importante. E é mais importante ainda o que nós já falamos, no processo de separação, o separador está preparado para cumprir a ordem que foi informada e separar.
A melhor mercadoria. Então, eu comprei 1 dúzia de bananas. Se a banana não está na qualidade, é melhor você entrar em contato com o cliente e falar que não está, como está, do que mandar fora. Exato. Porque você perde a confiança da experimentação. Sim. O setor de supermercados no Brasil ainda está engatinhando na digitalização, né? A gente tem dados aqui que apresentam que 36% dos supermercados vendem através de e-commerce. E essa realidade, se você for entrar em moda, a gente pode falar que 90% de moda hoje vende, nem que seja pelo WhatsApp. Né? E aí também tem, assim, desses que vendem com 36%, 73% tem o site próprio. E aqui a gente abriu uma caixa de Pandora com esses aplicativos, com as tais das dark stores, né? Essas lojas que a gente vê, pelo menos aqui nos grandes centros, se tornou comum, aqueles entrepostos que são sem bandeira, possivelmente de algum empreendedor, ou de repente até dos próprios aplicativos, né? Como que está essa expansão do mercado com a entrada do e-commerce? As lojas grandes, elas ainda são viáveis? O que a gente tem percebido muito é a abertura de lojas, especialmente ligadas à experiência, né? Ou vários formatos de lojas sendo abertos. Tem espaço para todo mundo? Para onde vai isso? Exatamente. Se a gente for falando um pouquinho de números, mundialmente, o e-commerce de grocery, de FMCG, enfim, a depender da consultoria, tem as especificidades, mas a gente falar que supermercado, grocery, FMCG, no geral, estamos falando da mesma coisa, guardando novamente as especificidades. Ele alcançou um pico de 10% globalmente lá na pandemia. Então, durante a pandemia, no auge da pandemia, 10% que se vendia de supermercado no mundo era online. Obviamente, acabou a pandemia, isso voltou ali para o patamar de 8%, que está mais ou menos hoje, 8, 8,5%. Só que isso, média mundial, e toda média, de alguma forma, a gente fala que média é burra, né? Então, lá na Ásia é muito concentrado, e mesmo em países da Ásia é mais concentrado. Você pega a Coreia do Sul, tem uma penetração muito maior, Reino Unido muito maior, China também, mas a Ásia, na média, está em 15%. Aqui na América Latina está abaixo de 1%, está 0,8%, 0,7%. Nossa. Especificamente no Brasil, 0,4%, o último dado que tem de 2021. O grande ponto é o que você falou. Ainda é baixo se a gente for analisar, 0,4 é nada. Mas é nada por quê? Porque também tem muita gente que não faz nada. O que eu falo é aquelas lojas que trabalham realmente uma digitalização de sua venda, seja através de WhatsApp, seja através de aplicativo Last Miles, ou seja através de e-commerce próprio, ela tem uma penetração maior. Ela já tem uma penetração que já está quase em 2 dígitos. Agora, como eu tenho no montante de lojas poucos ainda participando, a participação global dentro do mercado nacional ela é muito baixa. Agora, formatos, é o que eu falei. Eu só acredito numa operação digital de supermercado quando ela é uma operação casada com o físico. Temos sim grandes centros por plays, temos sim dark stores, temos. Em grandes centros é possível ter, mas se eu estou falando de Brasil, que tem mais de 5 mil municípios, eu talvez encho uma mão para ter operações de por plays em cidades. Então, 5, 6 cidades, talvez no Brasil, tenha concentração suficiente. Então, pensando em mercado nacional, é muito pouco. Então, isso só funciona com uma operação física junto. E por que essa é a minha visão? Tem gente que vai concordar e tem gente que vai discordar, e está tudo bem. Porque é um segmento de valor agregado, quando a gente analisa o peso cubado, muito baixo. Então, na hora que eu tenho que transportar, isso começa a dificultar.
Então, um grande supermercado acabou de lançar, tem 2 semanas, 15 dias, uma parceria com um grande marketplace. Eles estão entrando com 300 itens no supermercado, enquanto um supermercado médio tem na casa aí de 10 mil itens. Então, 300, nenhum deles perecíveis. Então, eu venho com a commodity, eu venho com sabão em pó, eu venho com detergente, eu venho com coisas que não perde e é relativamente fácil de transportar. O que eu quero dizer com isso é que existem formatos para cada uma das ocasiões de compra. E é isso que no grocery a gente tem que avaliar. Qual é a ocasião de compra daquele cliente? Vai ter uma hora que você vai querer comprar um queijo, uma salameria, e você vai querer ir na loja. É porque você não sabe o queijo que você quer? Não. É porque eu já estou vivendo a experiência daquele jantar que eu vou fazer com os meus amigos, daquela. Então, eu estou ali no momento, eu já quero viver isso. Agora, para comprar o sabão em pó, de repente, aquela compra de reposição de casa, de manutenção, eu não quero ir. Tem hora que eu estou na frente do jogo e me deu vontade de tomar um sorvete. Eu quero sorvete, é daqui a 5 minutos. Porque vamos pensar no esforço, né, que nós temos para pegar o carro, nós que temos o privilégio de ter o carro, mas vamos lá, pegamos o carro, vamos até o supermercado, estacionamos o carro, saímos, pegamos o carrinho, pegamos as mercadorias nas gôndolas, colocamos dentro do carrinho, enchemos o carrinho, vamos até o caixa, tiramos a mercadoria do carrinho, passa no check-out, devolve para o carrinho, leva o carrinho até o carro, esvazia o carrinho, vai com o carro até em casa, esvazia o carro, sobe ou der. Pô, se você são recebe... de 7 a 10 manuseios que você faz a mercadoria, entre tirar ela da gôndola e guardar ela na sua geladeira ou na sua despensa em casa. Você que já, se é do mercado, você deve ter de cabeça aí. Quantos manuseios a gente economiza no e-commerce? Tem operações de supermercado que deixam as suas mercadorias dentro da geladeira. Olá. Então, enquanto consumidor, economizo tudo. Eu só tenho que abrir a porta. No tradicional, no mínimo 6 ou 7. Isso, no mínimo, porque ele vai deixar a mercadoria na mesa vai deixar da sua lá cozinha ali, na porta, portaria, enfim. Você sobe e bota na despensa. E eu preciso passar por isso para, fazer todo esse esforço para comprar um sabão em pó, para comprar um papel higiênico, ou seja, produtos, até mesmo uma caixa de leite, até mesmo todos esses produtos eles são facilmente comparáveis e compráveis. O que vai fazer a diferença é justamente na parte de hortifruti, carnes, alimentos mais in natura e perecíveis. E o próprio conhecimento, o que tem muito também, Jean, a visita da loja ela é importante para você ter contato com novos produtos. Sim. E nós, enquanto consumidores, queremos isso. Então, tem pesquisas recentes, já pós-pandemia, que fala isso. Os consumidores eles não vão deixar de ir na loja física. Só que a loja física, sim, a cada momento ela vai mudando o papel dela. Então, as grandes superfícies, esses hipermercados, estão todos hoje aqui no Brasil fechando, sendo convertidos ou para atacarejos, que é uma outra experiência, ou fechando e alugando. Por quê? Essa experiência que a gente tinha na década de 80, 90, na época de inflação, de ter que sair do serviço na hora que recebeu o salário e comprar o máximo de coisa possível, porque amanhã você já compraria menos do que você compra hoje, isso já não existe mais. Então, a frequência ela aumentou. Então, a loja ela passa a ser, sim, um canal de experimentação, um canal, às vezes, de conveniência, a depender da localização, a depender do formato. Uma loja autônoma, ela vai me dar uma ultra conveniência de passar ali, não ter que fazer check-out, nada, pegar a mercadoria e sair. Ou dos mini-mercados dentro de condomínio, aquilo que você mora a 20 quilômetros, às vezes, de um supermercado mais próximo, aqueles itens ali de emergência que você tem. Então, a loja física, nesse segmento, ela continua sendo importante, mas respeitando a jornada, a experiência, aquela ocasião de compra, e ela sendo uma loja mais sensorial. Se eu vou pegar novamente na China, o Hema, ele é uma loja que você pode até ir lá e comprar,
mas ele é uma loja muito mais de experimentação, você compra o peixe aqui, já está aqui no restaurante, já prepara esse peixe. Então, entram outros agregadores. Então, o trade marketing continua forte. Continua, Né? O trade continua. marketing, para quem não sabe, é aquele marketing que a gente faz na loja. Né? É o marketing da experimentação, do visual merchandising, da demonstradora, do demonstrador, enfim. Da degustação. Então, isso continua. Continua. E continua no online, continua no offline. Na experimentação, vamos dizer, no online fica às vezes mais difícil, porque ele passa a ser uma experimentação que você tem que mandar num produto, mas packs promocionais, enfim, todas aquelas estratégias de se aumentar um ticket, seja colocando produtos de maior valor agregado, um trade-up, ou colocando packs efetivamente para você comprar mais unidades, isso não muda, tem que se adaptar, como os outros tipos de mercadoria e categoria, tem que se adaptar a essa nova estratégia. E isso nos leva a refletir a questão da omnicanalidade. Né? É um sonho possível de se construir a omnicanalidade ou para supermercados a gente está falando muito mais realmente de cross-channel? Na minha visão, eu só acredito numa operação de supermercado sendo omnicanal. Novamente, a minha opinião. Mesma precificação. Mesma precificação. Porque, assim, a partir do momento que eu vejo preços diferentes, eu entendo que eu posso ter benefícios de comprar de um canal ou outro. Isso não quer dizer que a gente não deva cobrar por serviço que a gente está agregando. Então, o sabão em pó é X. Você comprando na minha loja, você vindo aqui, ou você comprando no meu e-commerce, a minha visão é que o preço do sabão em pó é X. No e-commerce, eu tenho regras para te fazer um frete grátis, por exemplo. Ou, quiçá, eu não tenha nem o frete grátis. Ou seja, você tem que me fazer um pedido mínimo, ou eu vou ter uma taxa de entrega. Por quê? Porque eu tenho um serviço agregado. Eu não estou te cobrando mais caro o produto. Quer queira, quer não, um pedido via e-commerce te tira hora homem da loja. Né? Então, quer dizer, te tira um esforço de reposição na loja, te tira um esforço de limpeza na loja, te tira um esforço de check-out na loja, e isso você pode trocar por um ticket médio. Né? Então, olha, você comprando acima de tantos reais, eu te faço de graça. Né? Mas remete o fator de você, eventualmente, preferenciar um ou outro ou deixar essa escolha para o cliente final. E é esse que é o mais importante, na minha visão. É o cliente que ele escolhe. E ele escolhe com base em quê? Na ocasião de compra que ele está vivendo naquele momento. De repente, promoções, experimentações nas lojas físicas. Aí entra para os trades, que trade você tem promoção numa loja, você tem promoção diferente em outra loja, enfim. Entra nesses pontos. Mas a omnicanalidade, novamente, voltando para a ocasião, às vezes você já sabe o que você quer, mas você, de repente, não pode esperar a entrega, que teria janela para entregar amanhã. Exato. Você pode fazer um pedido e passar na loja e retirar. Você já diminui o seu tempo gasto com a compra e aumenta seu tempo com a sua família, Exato. Por exemplo. Isso vale dinheiro? Vale. Cada um, vamos dizer, cada consumidor vai entender o que vale para ele. Para aquele que não vale, ok, ele vai continuar pegando o carro, pegando o ônibus e indo lá comprar. Ou não vale, ou não tem a condição de se pagar por esse serviço. Agora, para aquele que acha que vale, que ele tem condição, ele vai pagar pelo serviço agregado, seja o serviço de parar meu carro, abrir o porta-mala e o supermercado já colocar as compras no porta-mala, seja de entregar na minha casa, enfim. A ocasião de compra é que vale. E esse é um dos grandes pontos da pesquisa. Você não oferecer outras ocasiões de compra significa que você está ficando fora daquela parcela de decisão. Então, se hoje eu, enquanto consumidor, quero comprar um supermercado online para entregar, se a sua loja não atende, seja via WhatsApp, seja via e-commerce próprio, seja via aplicativo, e você é a loja que eu fisicamente faço compra,
Se você não atende, você passou a ficar fora da minha lista nessa ocasião. Então, aquele share of wallet seu, ele começa a diminuir. Sim. Vai ser importante? Novamente, depende da região, depende de vários pontos. Mas a gente tem lojas que, dentro de aplicativos de grande rede, que ela até pôs um pé no aplicativo, isso lá, pandemia, que representou 1/4 da venda dela vindo de forma digital. É interessante, né, que a gente começa a pensar, de fato, acho que o mais importante para quem está ouvindo a gente, acompanhando, é entender e colocar o cliente no centro do ponto. Mais ainda. Porque acho que o grande ponto de barreira para você consumir ou não, na verdade, você vai naquele mercado. A partir do momento que ele não te oferece naquele momento que você precisa, você vai deixar de ir. Aí ele vai perder uma venda, né? E é interessante, porque eu sou um cara que compro tudo que possível e imaginável pela internet. Mas tudo. O Jean sabe, todo dia eu chego com uma tranqueira nova pela internet. Mas, essa questão de frutas, verduras como um todo para casa, eu comecei a ir no mercado, a comprar de um mercado que tem um ticket médio um pouco maior, porque eu sei que a certeza da qualidade daquele produto. Você não vai ter que ficar escolhendo demais, ou chegar lá e não vai... Nossa, hoje está muito ruim, não compensa então às vezes levar. você vai no mercado que é mais barato, mas você vai comprar, sei lá, um sabão em pó, é a mesma coisa, né? Então não tem erro, você pega ali num que é mais simples. Aí você quer comprar um legume, tomate, cara, você garante que naquele normalmente não tem erro. Não vou perder meu tempo. E não vai perder o tempo. E uma questão que eu acho que é interessante também é pensar no atendimento ao cliente quando as coisas não vão bem. Sim. Porque muitas vezes, esses dias eu comprei, sei lá, 30 latinhas de Coca-Cola. Uma veio furada. Aí eu entrei em contato com o mercado e falei, uma veio furada. Ele, ok, eu te dou o crédito, desconto o valor, pronto, acabou. Eu joguei fora aquela latinha e fiquei com as 29. Mas você vê que a experiência foi tão rápido que na minha vontade eu falei, cara, eu compraria de novo, entendeu? Claro. Acho que é pensar nesse aspecto, né? A fricção ela é importante ser resolvida. Principalmente... Deixa eu fazer uma parte aqui. O Leandro, inclusive, uma das aulas que ele dá no nosso MBA Executivo em E-Commerce é de atendimento, né? A sua primeira palestra no E-Commerce Brasil foi sobre atendimento. Eu tive a honra de acompanhar a execução e tudo mais. Então, você agora vai falar sobre isso. E a gente, aliás, é um tema específico que a gente trata, uma aula específica que a gente trata na especialização em E-Commerce para supermercados. Sim, porque... a primeira compra você traz no marketing, é isso que geralmente a gente fala. O marketing ele traz a primeira compra, o seu comercial, independente da empresa, de qualquer segmento, a parte comercial / marketing, você traz a outra, a primeira. Agora, a segunda compra, a recompra, ela vem muito mais pela experiência que você teve com aquela empresa com a operação, do que com marketing, um trabalho. Então, é o que você falou. Se eu tive problema com uma empresa, ela resolveu, da próxima vez que eu precisar comprar aquilo, instantaneamente, nós como consumidores, eu vou naquela empresa. Eu já tive problema e ela resolveu. Seguro, né? Se eu tiver problema, eu tenho certeza que ela vai resolver, porque ela já resolveu. E é aquela certeza, inclusive, que você trouxe no início da conversa, que, o cuidado da empresa ao separar as frutas, os legumes, tem que ser maior até do que o do consumidor. E era isso que na minha vida passada, quando eu estava operando, a gente falava, cara, separa melhor do que se fosse para você. Se fosse para você, o dono do supermercado, às vezes você aceita levar aquela bananinha amassada. Não, isso daqui, gente... Consumidor, não. Ele tem que receber uma verdura, principalmente hortifruti, impecável, para ter confiança que ele pode comprar. Exato. E aí, essa fricção, sim, ela tem que ser tratada. E outro ponto que é importante ser tratado dessa fricção é que hoje, por questões de evolução e de tudo, supermercado não existe controle de estoque. Supermercadista que bater, tem 10 sacos de arroz, vai lá na minha gôndola que tem 10 sacos de arroz. Não tem. Qual que era a acurácia do controle de estoque do Martins? Não, Martins aí é outra coisa. Não, compara. Martins, ele fazia inventário, dava 0,5% de diferença modular entre o que estava faltando e o que estava sobrando, enfim, não chega a meio. Mas em supermercado é diferente. É diferente o porquê. Novamente, pela gênese de gestão e de tudo, de automação e enfim,
por uma gênese de transformação. Então, você pega presunto, você fatia o presunto, faz uma pizza, tem uma parte de transformação, tem a parte da perecividade também. Então, eu comprei de manhã, eu tinha 10 pés de alface, agora uma hora vendeu 8, talvez esses 2 já não prestem mais. Então, o próprio segmento tem essas questões. Então, assim, o fato da possibilidade de poder ter quebra no momento da separação, ela é relativamente grande. Se eu for comparar com uma empresa que vende eletrônica, ela é altíssima. Então, eu tenho que ter também opções para reduzir essa fricção de eu queria 30 latinhas de coca, só tem 15. O que eu faço? Eu não posso deixar aquele separador tomar uma decisão ou pensar, e agora o que eu faço? Eu tenho que ter processos estruturados de ligar para a Maria. Maria, você pediu 30 de coca de 300, eu tenho coca de 600, eu tenho coca menor, eu tenho outro refrigerante, deixo 100. Talvez até uma forma de perguntar isso no momento que o consumidor está ali no aplicativo. Eu posso substituir esse produto seu? Eu não posso. Se não tiver aquele sabor tal, eu posso mandar outro, uma fragrância, alguma coisa assim, ou mesmo marca. Então, isso é, de alguma forma, natural dentro de uma operação de alimentos e bebidas. Uhum. Então, isso tem que ser pensado também. E se deu problema, tem que ser resolvido. É isso que vai te gerar recorrência. Porque celular, você compra celular a cada... Está mais frequente, a cada ano, 2 anos. Geladeira, você compra a cada 10. Supermercado, no mínimo, uma vez por semana você faz. E eu acho que o cuidado com esse tipo de linguagem com o cliente, sabe? Porque não tem nada pior do que quando você tem algum problema, entra lá no chat para reclamar, aí você demora, tal, aquela experiência, não acha o chat. Quando finalmente alguém te atende ou você acha aquilo lá, você fala o seu problema e fala obrigado pelo seu feedback. Estamos... Perdeu o Playboy. Vamos melhorar essa hora. Putz. Não, justamente. Agora, tem um fenômeno aí no mercado, aliás, uma das redes que mais cresceu nos últimos anos e que eu tive a oportunidade de fazer um in-company com eles, né? Então, que é o Açaí. Uhum. É um case porque eles são multi-channel, né? Eles têm a loja física e o televendas, até onde eu saiba. Sim. Estão começando a estruturar um projeto de e-commerce sem pressa, sem correria, e foi a empresa que mais cresceu. E acompanha realmente um fenômeno muito marcante da questão dos atacarejos, né? Que é uma combinação de alto volume com custo baixo. Como se explica esse crescimento tão grande aí dos atacarejos? É isso, ele passou a ocupar um lugar. Eu vou falar de um atacarejo, talvez, não do de agora, mas vamos voltar uns 5 anos um pouco atrás para ficar mais característico. Tá? Na década de 80, 90, veio as grandes superfícies, os hipermercados, os Carrefour da vida, o Walmart da vida, que você tinha de tudo, e que era necessidade daquela época, novamente. Você saía de casa, tinha que comprar. E era um sucessor do falido modelo de lojas de departamentos, né? Porque eles começaram a agregar, até depois, foram agregando, eu tenho um fluxo grande, começaram a agregar moda, começaram a agregar eletrônicos e tudo isso. Mas, pensando em supermercado, era um lugar que você encontrava de tudo, chegava lá e fazia sua compra. Por quê? Porque você precisava de fazer sua compra naquele momento. E pela escala, pelo tamanho, ele conseguia comprar o arroz, o feijão, o sabão em pó melhor do que aquele supermercado de bairro. Sim. Cresceram. Acabou a inflação, de alguma forma, eu já não preciso novamente fazer aquela compra do mês. Posso ir comprando já começou a ficar, nossa, mas eu vou naquele supermercado, eu tenho que andar 2.000 metros lá, porque, novamente, você tem que percorrer de alguma forma, mesmo que você não vá fazer a compra do mês, mas eu tenho uma coisa que está na primeira gôndola, outra mercadoria que está lá na última gôndola, eu tenho que percorrer 3.000 metros, deixar o carro longe, 500 metros, 200 metros da porta. Não vou mais lá. Comecei, às vezes, migrar para o que se começou a chamar a loja de vizinhança, que é o que você falou. Às vezes, eu prefiro ir numa loja mais perto de casa. Estou pagando mais caro? Estou. Mas resolvo em 5 minutos.
E aí começou a surgir um outro, começou não porque já tinha, mas começou a tomar força com as nossas crises econômicas, o poder aquisitivo diminuindo, a renda diminuindo, de um outro segmento que é o atacarejo. Então, é um lugar que ele começou lá com macro, que vendia, era só para empresa. Para empresa, depois abriu para CPF, porque não tinha muita lanchonete, enfim, tal. Mas uma vez que abriu para CPF... Mas não era simples, né? Você tinha que ter um cadastro. Isso, tinha que fazer um cadastro prévio. Eu estou citando macro para ficar mais fácil de visualizar. É um exemplo, né? Mas você poderia fazer um cadastro antes, mas abrir para CPF. Na hora que abriu para CPF, começou aquela família que tinha 5 pessoas, 6 pessoas. Opa, não, mas agora já compensa. Eu vou lá e faço cadastro hoje, mas a partir da semana que vem eu vou lá e compro. E está mais barato. E aí que veio essa origem do atacarejo e esse grande crescimento de oferecer preço. Essa é a grande origem e crescimento do atacarejo. Preço. Além do que, tem uma característica neural, talvez, que o consumidor ele gera uma dissonância cognitiva muito grande ao ver muitas opções. Sim. Que era o que os hipermercados ofereciam. Você chegava lá numa gôndola de leite, você ficava até confuso. O que eu vou escolher? O atacarejo ele resume as opções, organiza o cérebro, por isso que eu falo desse aspecto neural, e, consequentemente, reduz a dissonância cognitiva. Consequentemente, a pessoa compra com mais confiança, com menos chance de se arrepender depois. Isso estimula o comportamento do consumidor nesse sentido. Sim, fica mais fácil. Quando você tem que escolher demais, e depois a gente volta nesse tema, que ele é um tema interessante, mas só para fechar atacarejo, e o atacarejo até então também não se preocupava muito com exposição, pensa, quem já foi no macro mesmo. Lá, é o pallet, a caixa, quanto pode fracionar, você abre aqui, as mercadorias estão lá, a caixa saiu, é você mesmo que vai jogar ela no chão, depois pega eram até abertos, né? Então, não tinha nem a grade do lado. Agora isso vem mudando. Então, com o aumento da população que frequenta, começou, opa, mas eu também às vezes preciso de um pouco de serviço. E aí é o que eu falo, porque já existem discussões de que esses modelos atuais de atacarejo, eles estão virando, de alguma forma, os hipermercados. Uhum. Então, você já vai numa loja de açaí, você já tem um mix muito maior do que ela tinha, já tem um mix de eletrônicos, já tem um mix... Então, existem discussões dessa forma. Agora, essa questão do poder de escolha é um outro ponto interessante que a gente tem que trazer para a experiência também do consumidor online, de que uma vantagem de eu ter uma operação de supermercado online é que eu não tenho, e não é só supermercado, mas é que eu não tenho o limitador da gôndola. Na gôndola, às vezes, numa gôndola de arroz, eu vou colocar a líder, a vice-líder, a marca própria e mais uma de combate e deu. Por quê? Porque eu não tenho mais espaço. Talvez um integral, tenha esse tipo de coisa. Agora, no e-commerce você pode ter, mas só que você tem que fazer a curadoria. Exatamente. Então, você entra com inteligência artificial de que os arroz que o Jean vai ver são diferentes do que o Henrique vai ver. Porque ao mesmo tempo que você não pode abrir todas as opções... Se você abrir todas, aí ele não compra nenhum. Exatamente. Ele não compra nenhum. Te gera... isso é um grande mal, muitas vezes, de marketplace e tudo mais. Prateleira infinita que você não dá conta de comprar. Que você não dá conta de afunilar seus atributos determinantes e realmente se determinar a comprar. Gera uma dúvida tão grande no consumidor que ele protela, não toma e não fecha e não converte. Então é bem interessante esse aspecto. Você pode oferecer todas as marcas, mas ao mesmo tempo você tem que curar. Você tem que trazer a curadoria para aquele perfil de comportamento do consumidor assertivo para não gerar essa dúvida. E é isso que permite. Então, assim, a grande base de digitalização desse segmento de alimentos e bebidas, eu costumo falar que ela tem 3 pilares. Tem um pilar, sim, de conveniência. É uma conveniência que você oferta mais quando você tem um e-commerce, quando você tem efetivamente um clube de fidelidade com um CRM legal
atrelado, porque você consegue curar já o produto, você consegue conhecer. Então, você oferece, sim, comodidade. Você tem que ter, sim, também o processo de curadoria, que nós estamos falando, seja para lá, seja para manter uma experiência agradável. E é uma coisa que te permite, a digitalização, capturar dados para desenvolver ainda mais a sua experiência ou para desenvolver produtos. Então, é outro ponto que a indústria está muito atrás das redes de supermercados para isso, para passar efetivamente a testar e conhecer com dados, porque até então não tinha. Então, chegava uma grande indústria, fazia uma ação de trade, estamos X milhões aí, e ela media talvez um share aí que, por um instituto que iria medir depois, mas ela não sabia realmente como esse dinheiro foi usado. E hoje ela consegue e tem ferramentas para usar esse dinheiro de forma mais efetiva, conhecendo e desenvolvendo produtos. Então, esse produto foi bem aceito, não foi, seja para a marca própria, dentro do supermercado também. Então, você começa a capturar dados para fazer uma melhor gestão. É 0,4, que é o que eu falo? Beleza, mas esse 0,4 é aquilo que teve a conversão final através desse canal, pegando Média Brasil. Uhum. Mas e o tanto que foi influenciado? E o sistema? tanto que você conseguiu capturar e conhecer o seu consumidor através. Então, novamente, na minha vida passada, na hora que eu juntava e-commerce estava na casa de quase 2. Mas na hora que eu colocava o CRM, que eu passava a identificar aquele consumidor que está comprando no checkout, que antes ele só passava, eu não sabia que era o Jean que estava passando. Agora eu passo a identificar o Jean e o que ele está comprando, a gente identificava cerca de 60% da venda da rede. Interessante. E os sistemas, Leandro, hoje o mercado oferece ou são mais proprietários realmente desses 36% de empresas que se lançaram no e-commerce? Tem de tudo. O que eu falo é assim, qual que é a sua estratégia para eu te falar sua solução, seu sistema? Você tem uma loja só, você tem 10 lojas, como que você trabalha, como que você está automatizado, como que você não está, o que você quer vender próprio, você quer vender só pelo WhatsApp, você quer vender em marketplaces, enfim. Como sempre deveria ser, você já falou do nosso PDCA aqui no Brasil, eu deveria pensar minha estratégia, deveria saber o que eu quero para depois eu ver sistema. Então, tem sistemas SaaS, tem plataformas world class que te entrega. A depender da situação, você vai ter que desenvolver próprio. Se você quer integrar CRM com e-commerce, numa operação realmente omnichannel, você tem que escolher bem, saber o que está conversando, saber o que conversa com a sua retaguarda, seu RP, seu sistema de gestão, seu sistema de frente de caixa, que no supermercado são coisas específicas. No geral, você vai na loja de eletrônica, eu tenho um sistema X. Supermercado, às vezes, você tem a frente de caixa, o caixa num sistema, a retaguarda em outro sistema. Então, a tecnologia existe, ela está ficando acessível para todos. Sim. Tecnologia não é a desculpa hoje para não ter. Isso é o importante. Agora, também não vejo que você deva sair fazendo de qualquer jeito. Pode dar certo, como pode dar errado, e você ficar com a percepção que não é 0,4 tal, e você perdeu uma oportunidade. Lembrando que hoje a jornada de compra do cliente ela começa pela internet. 70% das vendas são impactadas em algum momento pela internet. Mesmo elas terminando no offline. Então, a pesquisa, a busca de informações, a avaliação de alternativas, né? Senão você fica muito dependente realmente do seu ponto. Exatamente. Aí vem a prefeitura, muda uma legislação. Muda o fluxo da sua rua, às vezes você perdeu o seu ponto.
um universo de coisa para falar, né, Henrique? Ah, sem dúvida. Ainda nem abordamos logística, não abordamos gestão por indicadores. Então, querido ouvinte, você vai ter que fazer a especialização em e-commerce para supermercados, alimentos e bebidas, que é esse curso que o Leandro está coordenando. Estou acompanhando de perto, a gente está separando aí um time de professores aí de primeira. Bom, Daniel Nepomuceno do Tenda Supermercado já está dentro, a Paula França do Cencosud já está dentro. Quem falou? Rodrigo Haddad, Rodrigo já tá Haddad dentro da Ambev, Luísa Fontana da Heineken, o Sandro Bellini, Sandro Benelli, desculpa, Sandro. E muito mais convites. Tem um tal de Leandro Alves lá também. A galera fica ligada no nosso site, né, Jean? Execom.com.br, acompanha a gente. Acho muito legal entrarem no nosso site, que em breve vai lançar. Verifiquem no site do E-Commerce Brasil para participarem desse evento, do Congresso de Grocery and Drinks. Subiu hoje o site, já tá online Já tá no online. site. Agora Procura lá por eventos, Grocery and Drinks. Olha a pressão, Juliana, olha a pressão. Então a gente vai colocar lá, né, mas a gente vai colocar para a galera que acompanha no YouTube, a gente coloca aqui embaixo a descrição. Isso. Se não, vai lá no site da E-Commerce Brasil, vai lá no evento que já vai estar lá na lista de eventos. Correto. E, Leandro, muito obrigado pela tua presença, por estar aqui, aproveitar uma vinda a São Paulo, né? Vários projetos aí. Amanhã, vai estar lá amanhã, no evento? A princípio vou, mas pode ter a possibilidade de surgir uma outra agenda, então não vou falar, não. Mas dia 13 é certeza, estarei lá. 13 é certeza. Então, Henrique, é isso aí, né? O que mais que a gente É isso aí, eu queria aquela dica do Leandro. Ah, boa. A gente tem uma playlist para os nossos alunos aqui que a gente deixa tocando uma música nos intervalos de aula. E eu quero que você indique uma música para a gente, por favor. Se for o hino do Coringão, ganha 2 pontos. Vocês como é que é? Me aperta sem abraçar, né? Mas Vocês tinham que ter falado antes. Então, não, mas aí não tem graça. Pensa numa música que você gosta de ouvir aí. Eu de nascimento, eu sou goiano. Olha. Moro em Minas já há muito tempo, mas Minas e Goiás ali também, Triângulo Mineiro é tudo a mesma coisa, né? Então, não pode não ser um sertanejo. Então já definiu. Sou bem eclético, mas. O top-down da escolha. Mas se eu tenho que escolher uma, eu vou com sertanejo. Que é? Eu vou pegar uma ali da terrinha também, ali. Pode pôr Facas, Bruno e Marrone. Olha. Facas, Bruno e Marrone, vai para a lista aqui. Essa daqui, ó. Ao vivo ainda tem. Essa daqui? É essa mesmo. Então está na playlist aqui. E já fica o convite para vocês virem conhecer a sede aqui da Escola Superior de E-Commerce, Live University, conhecer a nossa estrutura. A gente funciona até como um coworking aqui, né? É isso aí, galera. Quiser conhecer a gente, quiser fazer um trabalho, fiquem à vontade. E o site está lá, no site da E-Commerce Brasil. Vai lá em eventos, já está lá o link bonitão lá. A galera quiser participar, nos encontra por lá. Combinadíssimo. Boa. É uma ótima oportunidade, como a nossa especialização também, que vai ser lançada até lá, de aprofundar o conhecimento nesse segmento e discutir temas importantes que a gente só pincelou por aqui. Agradeço aí, Henrique e Jean, também pelo convite. Valeu, Leandro. Quem quiser acompanhar, encontrá-lo no LinkedIn, bater um papo, Leandro você tá por lá? Alves. Leandro Alves. Procura lá. Procura lá que vai estar. Leandro Alves Negócios Digitais é a minha consultoria. Desde que eu saí do Martins, eu estou com a consultoria. www.leandroalves.dm.br também encontra lá. Fechado. O link está aqui na descrição. Valeu e até o próximo episódio do Execom Talks. Forte abraço. Até.